Eu nunca acreditei nessas histórias de lugares que aparecem do nada. Sempre achei que eram apenas tentativas de explicar medo, confusão ou imaginação exagerada. Para mim, tudo tinha uma causa lógica, mesmo quando as pessoas preferiam chamar de sobrenatural. Até a noite em que eu vi aquela casa. A partir daquele momento, tudo o que eu considerava real começou a perder o sentido. Eu estava dirigindo sozinho, voltando de uma viagem curta, nada planejado demais, não era férias, não era trabalho, apenas uma dessas idas impulsivas para esfriar a cabeça. O GPS havia parado de funcionar cerca de 20 minutos antes, mas isso não me preocupou. Eu conhecia bem aquela estrada, ou pelo menos achava que conhecia. Era uma rodovia antiga, pouco movimentada, cercada por mato alto dos dois lados, o tipo de caminho que você percorre quase no automático, sem prestar atenção. O relógio do painel marcava 23h47 quando percebi que algo estava errado. Não foi algo visível de imediato. Foi o silêncio. Não apenas a ausência de carros ou de rádios ligados em outras pistas. Era um silêncio pesado, quase palpável, como se o som tivesse sido arrancado do ar. Nem insetos, nem vento, nem aquele ruído constante do motor misturado ao atrito dos pneus no asfalto. Era como se o mundo tivesse sido colocado no mudo e só eu tivesse notado. Olhei para os lados sentindo um aperto estranho no peito. Reduzi a velocidade sem perceber. Foi então que o farol iluminou uma placa à frente. Ela surgiu de repente, sem aviso, como se sempre estivesse ali e eu simplesmente não tivesse visto antes. Propriedade particular retorno a 300 meters. Meu primeiro pensamento foi de estranhamento. Eu passava por aquela estrada há anos. Nunca existira placa alguma, muito menos indicando propriedade particular. Mesmo assim, continuei avançando, sentindo um incômodo crescente no estômago. O asfalto começou a mudar de textura. Ficou irregular, mais antigo, com pequenas rachaduras que não combinavam com o restante da estrada. Meu celular vibrou no painel, tentando recuperar o sinal. A tela piscou e apagou por alguns segundos. Quando volto, mostrava apenas a hora. 23h47 e o tempo não avançava. Senti um arrepio percorrer a nuca, mas continuei dirigindo, tentando racionalizar. Foi quando vi algo à direita da estrada. Uma casa. Ela estava ali, isolada, cercada apenas por mato alto. Grande demais para aquele lugar. Antiga demais para estar de pé daquele jeito. Não havia cerca, não havia portão, não havia qualquer luz externa. Ainda assim, a casa era perfeitamente visível, como se a escuridão ao redor evitasse tocá-la. Pisei no freio. O carro parou com um solavanco leve. Fiquei ali encarando a construção, tentando entender o que estava vendo. Não havia carros estacionados. Nenhuma trilha no mato. Nenhum sinal de vida. Mas mesmo assim, algo naquela casa parecia consciente da minha presença. Não foi um pensamento lógico. Foi uma sensação física. Meu peito apertou. A respiração ficou curta. Tive a clara impressão de estar sendo observado, analisado, avaliado, e ainda assim, contra qualquer instinto de autopreservação, desliguei o carro. Desci. O ar estava frio demais para aquela época do ano. Cada passo em direção à casa parecia exigir mais esforço do que o anterior, como se o chão absorvesse minha energia. O cascalho sob meus pés não fazia barulho algum, o que me deixou ainda mais desconfortável. Cheguei à porta da frente. Ela estava entreaberta. Por um breve momento, pensei em voltar, entrar no carro, dar meia volta e ir embora. Fingi que nunca vi aquilo. Fingir que aquela noite não existiu. Mas então ouvi algo vindo de dentro da casa. Respiração lenta, profunda, muito próxima. Empurrei a porta. Ela se abriu sem fazer o menor som. O interior estava escuro, mas não completamente. Havia uma claridade fraca, vinda de algum lugar que eu não conseguia identificar. As paredes estavam intactas demais para uma construção tão antiga. Nenhum mofo, nenhuma rachadura, nenhum cheiro característico de abandono. A porta se fechou atrás de mim, sozinha. O som ecoou alto demais, reverberando pela casa como se o espaço fosse oco. Engoli em seco e tentei manter a calma. Chamei. Minha voz soou errada, abafada, distante, como se não tivesse sido produzida por mim. Foi então que percebi o corredor. Ele parecia longo demais para o tamanho da casa visto de fora. As paredes se estendiam à frente, criando uma perspectiva impossível. Havia portas dos dois lados todas firradas, perfeitamente alinhadas. Comecei a andar. A cada passo, sentia algo mudar. Não ao redor, mas dentro de mim. Uma leve tontura, como se minha cabeça estivesse sendo pressionada por dentro. Passei pela primeira porta e ouvi algo do outro lado. Choro, baixo, contido, como alguém tentando não ser ouvido. Parei e encostei a mão na maçaneta. Ela estava quente. Afastei a mão imediatamente. O choro cessou no mesmo instante. Continuei. Na segunda porta, ouvi risadas, muitas vozes misturadas, sussurrando ao mesmo tempo. Não entendi nenhuma palavra, mas tive certeza de que falavam de mim.
Na terceira porta não houve nada. O silêncio ali era absoluto e algo me dizia para não abrir. Segui em frente. O corredor parecia não terminar nunca. O ar ficou mais pesado, minhas pernas começaram a doer, e então percebi algo que fez meu coração disparar. Um relógio no meu pulso que eu não lembrava de estar usando marcava o mesmo horário. 23:47. Ouvi passos atrás de mim. Virei rápido. O corredor estava vazio. Mas agora, todas as portas estavam abertas. E os quartos por dentro não eram quartos. Eram lembranças. Vi cenas da minha infância, discussões esquecidas, momentos que eu nunca contei a ninguém. Em um deles vi a mim mesmo criança chorando no banco de trás do carro enquanto meus pais brigavam. Em outro, vi uma escolha errada que fiz anos depois. Uma decisão que machucou alguém que confiava em mim. Meu estômago se revirou. O que é isso? Sushi. A casa respondeu com portas se fechando, uma por uma. O corredor começou a encolher. Corri. As paredes se aproximavam lentamente, como se a casa estivesse respirando. No final, vi uma porta diferente. Ela estava aberta. Entrei sem pensar. O cômodo era grande e iluminado por uma luz fraca no teto. No centro, havia uma cadeira. E alguém sentado nela era eu. Ou algo muito parecido comigo. Ele levantou a cabeça lentamente e sorriu. Você demorou, disse com a minha voz. Minhas pernas falharam. Quem é você? Perguntei. Ele se levantou. Sou quem fica quando você vai embora. A porta se fechou atrás de mim. E então a casa começou a explicar. Por alguns segundos fiquei parado, incapaz de rir. O homem à minha frente tinha meu rosto, meu corpo, minha postura. Até o jeito de respirar era igual. A única diferença estava nos olhos. Eles não piscavam. Observavam com uma calma impossível, como se já soubessem tudo sobre mim. Você demorou, repetiu. Engoli em seco e dei um passo para trás. A porta estava fechada. Não havia maçaneta do meu lado. O que é este lugar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando a pergunta. É onde as partes ficam menos, respondeu. Onde você deixa o que não consegue carregar? Isso não faz sentido. Ainda não, disse ele, aproximando-se. Mas vai fazer. Senti um frio intenso percorrer a espinha. Cada passo que ele dava parecia sincronizado com meu coração, como se um eco atrasado do meu próprio movimento estivesse vindo em minha direção. Eu não quero ficar aqui, falei. Eu só entrei por engano. Elsie, ninguém entra por engano. A luz do teto piscou. Por um instante, o cômodo pareceu maior, depois menor, como se respirasse junto comigo. As paredes começaram a exibir sombras que não correspondiam a nada físico. Você percebeu o horário? Perguntou ele. Olhei para o pulso. 23:47. O tempo aqui não passa menos. Continuou. Porque este lugar não trabalha com o futuro. Só com o que já aconteceu. Então me deixe ir embora menos. Insisti. Embora sempre custa alguma coisa a menos, respondeu. A questão é o que você está disposto a deixar. A cadeira no centro do cômodo se moveu sozinha, deslizando pelo chão até encostar atrás de mim. Senti um impulso estranho de sentar, como se aquilo fosse natural, como se eu sempre tivesse feito isso. Resisti. Eu não vou sentar. Vai, disse ele calmamente, porque você já sentou antes. Antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão súbita nos ombros. Não eram mãos visíveis, era como se o ar tivesse peso. Minhas pernas cederam, e eu caí na cadeira. Assim que me sentei, o mundo mudou. Não houve transição suave, foi um corte brusco. Eu estava em outro lugar. Reconheci imediatamente minha antiga casa. Não como ela era agora, mas como era anos atrás. Cada detalhe estava perfeito. O sofá gasto, a marca na parede perto da porta, o relógio torto na cozinha. O cheiro era o mesmo, um misto de café velho e poeira. Isso não é real, menos murmurei. É real o suficiente, disse a voz dele atrás de mim. Ele estava ali, encostado na parede, observando como alguém que revisita um lugar conhecido. Por que estou vendo isso? Perguntei. Porque esta é uma das partes que você trouxe até aqui, respondeu. Uma das que ainda pesam. Ouvi vozes da sala ao lado. Minha mãe, meu pai, discutindo. Meu corpo reagiu antes da mente. O estômago apertou, os ombros enrijeceram. Eu conhecia aquele momento. Conhecia cada palavra que seria dita. Eu já vivi isso, falei. Não preciso reviver. Preciso escolher, respondeu ele. A discussão aumentou. A voz da minha mãe tremeu. Meu pai gritou algo que ainda ecoava na minha memória. Escolher o quê? Perguntei. O que fica menos, disse ele. E o que você deixa aqui? A cena congelou. Tudo ficou imóvel. As vozes cessaram no meio das frases. Meu outro eu se aproximou. Você pode sair agora, disse. Mas não pode levar tudo. E se eu não escolher? Ele sorriu, triste. Então, a casa escolhe por você. As paredes começaram a se fechar novamente. Não fisicamente, mas uma pressão crescente, como se memórias inteiras estivessem sendo comprimidas dentro do meu peito.
O que acontece se eu deixar isso aqui? Perguntei, apontando para a cena congelada. Você não vai mais sentir o peso, respondeu. Mas também não vai lembrar da mesma forma. Fechei os olhos com força. Faça parar. Escolha menos, insistiu. Respirei fundo. Eu deixo, disse quase sem voz. A cena começou a se desfazer. As imagens se fragmentaram como vidro fino, desaparecendo no ar. Senti algo sair de mim. Não como dor, mas como alívio imediato. Assustadoramente imediato. O cômodo escureceu. Quando a luz voltou, eu estava novamente na cadeira, na casa impossível. O outro, eu estava à minha frente. Um menos, disse ele. Ainda faltam outros. Quantos? Perguntei. Quantos você trouxe? Respondeu. O chão tremeu levemente. A casa parecia satisfeita. Isso não vai acabar nunca, vai? Perguntei. Vai, disse ele. Quando você estiver leve o suficiente. O próximo corte foi mais violento. Agora eu estava em um quarto desconhecido. Mas a sensação era familiar demais. Uma conversa que eu evitava lembrar. Uma decisão que eu tinha tomado. E nunca contei a ninguém. Senti o arrependimento subir como náusea. Não, sussurrei, isso não. Principalmente isso, respondeu a voz dele. Vi a cena se desenrolar. Vi meu próprio rosto mais jovem, convencido, seguro de algo que não era verdade. Vi o efeito disso em outra pessoa. O silêncio que veio depois. Eu não quero esquecer, disse, eu mereço lembrar. Aqui não se trata de merecimento, respondeu ele. Se trata de equilíbrio. As paredes começaram a ranger. A pressão voltou, escolha menos, repetiu. Minhas mãos tremiam. E o DXO. A palavra saiu quebrada. Outra parte foi arrancada de mim. Outro alívio imediato. Outro vazio silencioso. Quando voltei à cadeira pela terceira vez, percebi algo aterrador. Eu estava mais calmo. Calmo demais. Tá ficando fácil, disse ele. O que isso significa? Perguntei. Que você está aprendendo a ir embora menos, respondeu. E o que acontece com você? Perguntei. Com a parte que fica. Ele me encarou longamente. Eu continuo, disse. Como sempre, a casa estremeceu novamente. Mais uma menos, disse ele. Só mais uma, e a porta aparece. E depois? Perguntei. Ele sorriu. Depois você vai sair achando que venceu. A luz piscou. E eu soube que a próxima escolha seria mais perigosa. Quando a luz piscou daquela vez, eu já não senti pânico imediato. E isso foi o que mais me assustou. Eu estava sentado novamente na cadeira, no centro daquele cômodo que não obedecia às regras de espaço. A casa parecia mais silenciosa do que antes, como se estivesse atenta, aguardando minha próxima decisão. O outro eu permanecia de pé à minha frente, com a mesma calma irritante como alguém que já sabia o desfecho da conversa. Você percebeu, disse ele. O quê? Perguntei. Que está mais fácil? Respondeu. Você não está mais lutando. Abri a boca para negar, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava certo. O medo ainda existia, mas estava diferente. Mas e distante, como se tivesse sido embalado em algodão, isso é ruim? Perguntei. Ele inclinou levemente a cabeça. Depende do que você chama de ruim. A casa reagiu à conversa. Um som baixo percorreu as paredes, como um estalo profundo, semelhante a ossos se ajustando. A luz no teto mudou de intensidade, ficando mais fraca. A próxima parte não vai ser uma lembrança comum menos, disse ele. Não é algo que aconteceu com você. Então o que? Perguntei. Ele deu um passo para o lado. É algo que você é. Antes que eu pudesse questionar, o chão desapareceu sob meus pés. Não houve queda, houve deslocamento. De repente eu estava num lugar completamente branco. Não havia chão visível, nem céu, nem paredes. Apenas uma claridade uniforme, que não vinha de lugar nenhum específico. Meu corpo parecia mais leve ali, quase flutuante. Onde estamos? Perguntei. A voz dele veio de todos os lados. Entre, respondeu. Onde as coisas ainda não decidiram o que são. Olhei para minhas mãos. Elas estavam normais, mas algo nelas parecia impreciso. Como se não fossem totalmente sólidas. Por que me trouxe aqui? Perguntei. Porque esta é a parte que você não consegue deixar para trás facilmente, disse ele. A que define suas escolhas. A claridade começou a se mover, formando imagens difusas. Aos poucos elas se organizaram em cenas. Pessoas desconhecidas. Situações banais com berças rápidas. E eu passando por elas, ignorando, virando o rosto, seguindo em frente. O que é isso? Perguntei, sentindo um desconforto crescer. São todas as vezes em que você poderia ter parado, respondeu. Todas as vezes em que alguém precisou de algo simples, atenção, tempo, ajuda. Vi uma mulher pedir informação na rua. Vi um homem cair e ninguém parar. Vi alguém tentar iniciar uma conversa que eu encerrei rápido demais. Isso não é crime menos, argumentei. Todo mundo faz isso. Exatamente, respondeu ele. Por isso esta parte cresce tanto. As cenas começaram a se sobrepor, ficando mais rápidas. Meu coração acelerou. Você não fez nada menos, continuou. E isso também
É uma escolha. Eu não posso carregar a dor do mundo inteiro, disse, quase implorando. Ninguém pede isso, respondeu ele. Só que você reconheça quando decide não olhar. As imagens pararam de repente. Esta é a parte que a casa quer, disse ele. Sua indiferença treinada, sua habilidade de seguir em frente sem peso, engoli-me seco. Se eu deixar isso aqui, o que acontece? Perguntei. Você vai continuar vivendo normalmente, respondeu. Mas vai perceber que se importa cada vez menos e se eu não deixar? O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então você fica menos, disse ele, porque este lugar é feito exatamente disso. Senti um aperto no peito. Isso é chantagem. Equilibrio, respondeu ele. A casa não pega o que não combina com você. As imagens começaram a se desfazer lentamente. Escolha menos, disse ele. Fechei os olhos. Por um momento pensei em tudo que ainda lembrava. Em quem eu era antes daquela estrada, em quem eu acreditava ser. Eu deixo, disse finalmente. O alívio veio mais rápido do que eu esperava. Rápido demei. Quando abri os olhos, o branco havia desaparecido. Eu estava novamente no cômodo da casa, na cadeira, respirando com calma demais. Pronto, disse o outro eu. Agora a porta aparece. E você? Perguntei. O que acontece com você quando eu sair? Ele me encarou longamente. Eu continuo aqui, respondeu. Com tudo o que você deixou. Então você é eu? Ele sorriu, sem humor. Sou o que sobra quando você aprende a ir embora. A parede atrás dele começou a se transformar. O concreto se moveu como se fosse líquido, abrindo uma passagem escura. Um corredor curto. No fim, uma porta comum. Simples demais. Essa é a saída? Perguntei. É, respondeu ele. Paravel. Levantei da cadeira. Meus movimentos eram firmes, controlados, estranhamente naturais. Se eu atravessar... Comecei. Você acorda menos, completou ele. Em um lugar familiar, com a sensação de que algo estranho aconteceu, mas sem conseguir apontar exatamente o que. E o que eu perco além do que já perdi? Perguntei. Ele se aproximou. A dúvida menos disse. Você vai parar de questionar certas coisas. Aproximei-me da porta. Coloquei a mão na maçaneta. Ela estava fria. Posso fazer uma pergunta? Disse. Pode, você já saiu alguma vez? Ele hesitou pela primeira vez. Já, respondeu. Muitas vezes, então por que ainda está aqui? Ele sorriu, finalmente. Porque alguém sempre precisa ficar. Abri a porta. A claridade me envolveu por completo. Senti o chão sob meus pés novamente. Ouvi sons, cheiros, vida. E, por um breve segundo, antes que tudo se apagasse, ouvi a casa respirar. Eu acordei na minha cama. O teto era o mesmo, as rachaduras conhecidas. A luz fraca do poste entrando pela janela. Tudo parecia exatamente onde deveria estar. Meu corpo estava inteiro. Nenhuma dor. Nenhum sinal físico de que algo tinha acontecido. Mas o silêncio estava diferente. Não era ausência de som. Era como se os sons tivessem perdido profundidade. O barulho distante de um carro passando. O vento fraco nas folhas da árvore da rua. Até minha própria respiração. Tudo parecia plano, raso, sem peso emocional. Levantei. Fui até o banheiro. Lavei o rosto, encarei meu reflexo no espelho. Os olhos estavam normais. Talvez um pouco mais atentos, ou talvez mais vazios. Não consegui decidir. Foi só um sonho, menos murmurei. Mas meu reflexo não reagiu como eu esperava. Ele piscou depois de mim. Não muito depois, frações de segundo. O suficiente para eu notar. Afastei o rosto do espelho rapidamente. Meu coração acelerou, mas logo diminuiu. Não houve pânico. Apenas um registro frio do que tinha acontecido. Isso também me assustou. Passei o dia inteiro assim. Tudo funcionava e eu funcionava. Fui ao trabalho, conversei com pessoas, respondi perguntas, ri nos momentos certos. Fiz comentários adequados. Ninguém percebeu nada fora do lugar. E eu também não me importei se perceberiam. No fim da tarde, um colega comentou que eu parecia mais tranquilo. Outro disse que eu estava menos ansioso. Uma terceira pessoa falou que eu parecia mais centrado. Assente, concordei, agradeci. Por dentro, algo observava tudo em silêncio. À noite, enquanto caminhava de volta para casa, passei por uma rua onde um acidente tinha acabado de acontecer. Um carro amassado, pessoas reunidas, um homem sentado no maio-fio com as mãos no rosto tremendo. Antes, eu teria parado. Dessa vez, apenas reduzi o passo por alguns segundos. Observei a cena com curiosidade clínica e segui em frente. Sem culpa, sem pressa, sem nada. Foi ali que eu entendi. A casa tinha cumprido o acordo. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Não eram eventos sobrenaturais, eram ausências. Memórias que deveriam causar alguma reação não causavam. Notícias tristes pareciam estatísticas. Conversas emocionais soavam como ruído de fundo. Eu ainda entendi o conceito de empatia.
Só não o sentia. Certa noite sonhei com o corredor da casa. A porta estava fechada. Do outro lado, eu sabia que alguém respirava. Acordei com a sensação clara de que não estava sozinho no quarto. Não vi nada. Não vi nada, mas senti como se algo estivesse exatamente atrás dos meus olhos, olhando o mundo comigo. 2 semanas depois, voltei à estrada. Não por saudade. Não por curiosidade. Foi como se meus pés simplesmente tivessem decidido o caminho sozinhos. Dirigi até o ponto exato onde tudo tinha começado. A curva, as árvores, o acostamento estreito. Estacionei o carro, desci. A casa estava lá, igual, intocada. Nenhum sinal de abandono extremo, nenhuma ruína, nenhum aspecto fantasioso. Apenas uma casa antiga, silenciosa, esperando. Eu não senti medo, senti reconhecimento. Aproximei-me da porta. Ela se abriu antes que eu tocasse. O interior estava escuro, mas não completamente. Uma penumbra confortável, quase acolhedora. Entrei. A casa respirou. Você voltou, disse uma voz conhecida. Ele estava sentado na cadeira do centro do cômodo. Meu outro eu. Igual a mim. Mas mais calmo, mais inteiro. Eu não pretendia menos. Respondi. Ninguém pretende, disse ele. As coisas apenas se alinham. Observei o ambiente. Nada tinha mudado. Então é isso? Perguntei. Eu deixei algo aqui e vivi normalmente. E agora voltei para buscar. Ele sorriu. Não, respondeu. Você voltou porque percebeu que não trouxe tudo consigo. O que exatamente? Ele se levantou. A dúvida menos disse. A inquietação. O incômodo que fazia você questionar se estava vivendo certo. Caminhou até mim lentamente. Você ficou mais eficiente sem isso, menos, continuou. Mais funcional, menos vulnerável. E o preço? Perguntei. Ele tocou meu peito com 2 dedos. O mesmo de sempre, respondeu. Profundidade. Olhei em volta. Então o que acontece agora? Agora você entende o funcionamento, disse ele, e pode escolher conscientemente. Escolher o quê? Ficar do lado de fora ou do lado de dentro? O chão vibrou levemente. Alguém sempre precisa ocupar este lugar, menos continuou. A casa não existe sozinha. Ela é um espaço de troca. E se eu recusar? Ele inclinou a cabeça. Você já a recusou uma vez, menos. E voltou mesmo assim. O silêncio se espalhou pelo cômodo. O que acontece com o mundo lá fora se eu ficar? Perguntei. Nada, menos respondeu. E isso é o mais importante. Ninguém sente minha falta. Não do jeito que você imagina. A casa parecia se aproximar, como se estivesse escutando. E se eu aceitar? Perguntei. Ele deu um passo para trás. Então você fica aqui, disse. Mantendo o equilíbrio. Recebendo o que outros deixam. Guardando o que não querem carregar. E eles saem. Como eu saí? Exatamente. Olhei para a porta. Ela parecia distante. Posso perguntar uma última coisa? Disse. Pode, você era quem antes de ficar aqui? Ele demorou a responder. Eu era você, disse finalmente, antes de decidir ir embora. A casa suspirou. Não senti tristeza, não senti medo, senti clareza. Sentei-me na cadeira. Ela era confortável. Então vá, disse eu. Alguém vai chegar. Ele sorriu e caminhou em direção à porta. Quando ela se fechou, a casa ficou em silêncio absoluto. Um silêncio cheio. E pela primeira vez desde que acordei naquela manhã distante, eu senti algo. Satisfação.